pastor só de vista, né? Só de ouvir falar. Hoje eu conheço pessoalmente, mas é sempre bom estar aqui junto com a igreja, o corpo de Cristo reunido, com essa galera aí bem bonita, né? Essa juventude forte, a Betinha também, né? Betinha é muito amiga nossa também, lá da época do Rocha. Eu fui a ovelha, quem aqui é mais antigo, eu não sei se vai lembrar, mas eu fui ovelha do saudoso pastor José do Reis Pereira. Fui batizado por ele, pastor Hermes. Olha só, eu tenho cara de novo, né? Mas não sou tão novo assim, né? Já estou com meus 40 anos aí, mas eu fui batizado pelo pastor José do Reis Pereira, pastor da Igreja Batista do Rocha, não é? Saudoso pastor. E ali passei a minha infância, a minha adolescência. E eu conheci também depois, né, a JB e Celinha, esse casal tão abençoado, a Betinha, o povo lá da Vila Mineira, do bairro do Rocha. E ali nós queremos uma amizade, como ela falou lá na Igreja Batista do Rocha, o pastor Cláudio, né, que veio depois do pastor José Reis Pereira. Ele tinha um ministério celular com pequenos grupos, e eu era líder do pequeno grupo, né, dos adolescentes, e o Salim e a JB e a Celinha, perdão, estavam lá com a gente naquele pequeno grupo, e era uma benção, aquela reunião tão gostosa com os adolescentes. E assim, irmão, nós estamos caminhando, amém? Hoje eu sou pastor da Congregação Batista de Itauá, pastor de uma congregação. Eu comecei um projeto de plantação. Deus assim faz umas coisas, né, com a gente, né? Eu era assim pastor auxiliar lá na Igreja Batista Zona Norte, ali em Vila Isabel, e aí Deus me chamou para plantar uma igreja, né, pastor Hermes? Deus faz essas coisas aí que a gente não entende. A gente aceitou o chamado e começamos um projeto ali do zero, lá no bairro do Rocha, eu e minha família na minha casa, e ali Deus foi realizando o seu querer, a sua obra. Então começamos um projeto e aí nos tornamos uma congregação, e o pastor Maurício, que é meu irmão, pastor Maurício Bossuá, pastor da Igreja Batista de Itauá, a igreja entendeu o projeto e nos abraçou, e hoje estamos caminhando nessa congregação. Fazemos agora em outubro, dia 22, 5 anos. E ano que vem já vou mandar um convite para o pastor Emerson, amém, pastor? Vamos nos organizar, dia 19 de março é a data da nossa organização, e vai ser uma benção, amém, irmãos? Estou aqui com o Vitinho, dá um tchau, Vitinho. Pode ficar em pé, passar essa vergonha comigo aí, brincadeira. Vitinho, pode sentar, irmão. Vitinho é uma bênção lá na nossa congregação, líder de célula, né, do pequeno grupo lá, dos adolescentes, e estamos lá caminhando pela graça de Deus. Sou casado com a Thalita, minha esposa, né, não pôde estar aqui hoje. Tenho 3 filhos, né, abençoados, Camila, Giovana e Tel, uma escadinha, e como é bom ter essa comunhão em família. Meus filhos são uma bênção, amém, irmãos? Vamos ficar em pé? Só mais uma vez, em reverência ao Deus da palavra. A Celinha aqui, ela leu no início do culto, Romanos capítulo 12, e é esse texto que eu vou estar trazendo para vocês nessa tarde. Vou falar um pouco sobre Romanos capítulo 12, esse capítulo tão lindo, que o apóstolo Paulo ele traz ensinamentos tão profundos para a igreja de Corinto, para a igreja de Roma, e a gente vai assim aprender com isso. Abriram aí Romanos 12? Estão com a sua Bíblia? Aplicativo no celular? Essa modernidade de hoje. O JB me passou aqui o tema, né, da tarde, nessa campanha que os irmãos estão vivendo nessa semana sobre comunhão, e é uma bênção poder desfrutar dessa relação uns com os outros. Acharam aí? Quem achou que diga amém aí? Se não achou, diz EBD, né? EBD, vamos para EBD participar. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável ao Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Versículo 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Vamos ler o versículo 5, todos juntos? Pode ser? Se a sua tradução for diferente, não tem problema, mas só o versículo 5.
Vamos lá? Assim, muitos, uns dos outros. Deus abençoe a tua palavra, que o Senhor, Pai, fale aos nossos corações. Queremos, Pai, sair daqui totalmente edificado pela tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Você pode sentar. Irmão, juntos somos mais fortes, não é? Juntos somos melhores. Quando o JB me passou aí esse tema do culto de hoje, eu comecei a refletir um pouco sobre o que seria ser essa perspectiva de ser melhor ao lado de alguém. Como nós podemos nos tornar forte ao lado de uma pessoa, ao lado de um grupo. E quando a gente começa a pensar no capítulo 12, nós vamos por essência perceber o seguinte, Celinha, que o ser humano, você pode concordar comigo, ele é um ser relacional, sim ou não? Ele é um ser relacional pela sua essência, pela sua característica. O ser humano gosta de se relacionar, de estar com pessoas, de conviver com gente, de estar com gente, de cheirar gente. É o tempo todo junto. Aonde você vai, você se relaciona. Seja com um indivíduo, seja com um grupo, seja num coletivo, no micro ou no macro. Mas o tempo todo o ser humano está se relacionando com pessoas. E nessa relação com o outro, nessa relação com o próximo, nós vamos perceber o seguinte, que nem sempre estar perto de alguém é estar junto desse alguém. Nem sempre nessa relação existencial com um ser humano, o fato de você estar perto de um indivíduo não significa necessariamente que você esteja junto com esse indivíduo. Estão entendendo? Amém? Então a gente começa a pensar nisso, porque podemos estar dentro da nossa casa, mas ao mesmo tempo longe dos nossos familiares. Podemos estar, quem é casado aqui, com a sua esposa, mas ali você pode estar longe da sua esposa. E assim a gente começa a pensar que estar ao lado não significa estar junto. E quando você olha para Romanos capítulo 12, que é considerado um dos maiores tratados teológicos do Novo Testamento, você vai perceber do capítulo 1 ao capítulo 11, o apóstolo Paulo se preocupa com a doutrina. Ele fala sobre teologia, ele fala sobre muito doutrina. E o capítulo 12 é a ética. O capítulo 12 em diante, você vê que Paulo, ele se preocupa muito com a prática. É a teologia com a ética, é a doutrina com a aplicabilidade. E aqui você vai ver, muito parecido com o Sermão do Monte, que fala muito da ética do reino, que o apóstolo Paulo vai nos trazer aqui alguns caminhos práticos, para que nós viemos a estar com pessoas e ao mesmo tempo perto das pessoas. Aonde nós vamos perceber aqui nas suas admoestações, nas suas exortações, de que a igreja, que é o corpo de Cristo, como ele bem disse na sua definição, que o corpo de Cristo está reunido junto de pessoas, mas é necessário que haja uma liga, é necessário, como diz um amigo meu, que tenha um cimento, não é? O tijolo tem que estar acimentado com o outro, senão a parede não é construída. E assim nós vamos perceber, vou falar daqui a pouco, que é necessário ter liga. E essa liga, Paulo fala da comunhão, fala da unidade. Então você vai começar a perceber o seguinte, que nem sempre estar perto de alguém necessariamente quer dizer que você está junto com aquele alguém. Eu lembro, só que um exemplo bem prático para você entender melhor. Eu estava na casa da minha sogra, naquele almoço de domingo, depois do culto, né? Nós estamos lá, a minha sogra, ela não é crente, nós estamos orando muito por ela, e nós estamos lá conversando, batendo um papo, e a minha cunhada estava lá no quarto dela, JB, num quarto fechado, e estávamos na mesa batendo aquele papo. Daqui a pouco minha sogra levanta, ela pega um copo d'água na geladeira e vai para o quarto da minha cunhada e entrega o copo de água para ela. Eu falei, ué, a Larissa está em casa? Eu nem sabia que ela estava em casa. Não, ela está no quarto. Eu estava no celular e ela me pediu água pelo celular. Então eu levantei e fui lá entregar um copo d'água. Estavam na mesma casa, no mesmo ambiente, mas estavam ao mesmo tempo separados.
E você vai perceber, irmãos, que a internet faz isso, não é? A galera aqui, a juventude, porque a internet, ela aproxima quem tá longe, mas distancia quem está perto, não é isso? Às vezes a gente não consegue nem falar com o nosso vizinho do nosso lado, mas a gente está tão atrelado com tantas coisas da internet. Então eu quero que você entenda o seguinte, que a Bíblia, ela fala de diversos exemplos, onde pessoas estavam perto de Jesus, mas não se envolvia com Jesus, pessoas que andavam com Cristo, mas não tinham relacionamento com Cristo. E um dos grandes exemplos que a Bíblia vai apontar são os religiosos, os fariseus, andavam com Cristo junto com os judeus, com os fariseus, mas não queria ter o envolvimento com o mestre, mas andavam com ele. Enquanto as passagens do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, nos evangelhos, você percebe a multidão andando com Cristo, mas em muitas das ocasiões o andar tinha um interesse, muitos atrás de milagre e prodígios. E aí você vai perceber que aquela multidão andava com Cristo, mas não queria um relacionamento com Cristo. Irmãos, eu quero que vocês entendam que todo domingo a igreja está reunida, pastor, no templo, seja nas suas atividades, dos seus eventos, em qualquer parte onde você esteja presente com a sua igreja, mas nem sempre quando estamos perto do nosso irmão, estamos ligados com o nosso irmão. O que eu quero que você guarde aí na sua memória, na sua vida nessa tarde, é que para ser forte, eu preciso estar unido. Para estar junto, é necessário uma ligadura, é necessário uma comunhão, e é essa comunhão que vai fazer com que todos os membros estejam conectados, ligados uns nos outros, como diz aqui o apóstolo Paulo. Então eu posso estar perto, mas eu quero estar unido com meu irmão, e essa unidade, Paulo vai nos ensinar sobre a comunhão, amém? E aí, é interessante notar o seguinte, a partir do versículo 2, que a raiz hermenêutica de todo o capítulo 12 está no versículo 1, 1 e 2, porque ele começa dizendo o seguinte para aquela igreja: rogo os irmãos pela misericórdia de Deus, que apresentai o vosso corpo, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí o que ele diz no versículo 2? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo usa aqui dois verbos. No versículo 2 ele fala sobre conformar e transformar. Se você pegar a raiz ali, né, pastorzão, a desses verbos, no português, qual é a raiz de conformar e transformar? Forma, não é isso? Forma. E quando você vai ver lá no original, lá no grego, lá, essa palavra forma, ela tem dois significados. E aqui conformar tem uma tradução e transformar tem outra, que vai dizer muita coisa para nós sobre comunhão, sobre relacionamento, sobre unidade. Porque quando o texto diz conformai-vos, né, não vos conformeis com este mundo, aqui conformar, como está na sua tradução do original, é esquema. O que é esquema? Esquema é a forma exterior, forma aparente. Há uma mudança exterior, ou seja, o mundo o tempo todo vem mudando a sua aparência, o mundo o tempo todo vem mudando a sua forma externa. Por exemplo, a criança nasce, o menino, nasceu o menino, com o tempo ele vai mudando a sua forma, ele deixa a sua fase de infância, vai para a fase de criança, a junior, pré-adolescente, adolescente, ele vai mudando, chega na sua fase adulta, chega na sua terceira idade, amém? Tudo bem? Então há uma mudança externa, a forma de aparência exterior, a forma que está mudando. E na palavra que a gente encontra aqui, transformai-vos, que é transformar, é morfê. E o que é morfê? Morfê é mudança interior, é forma interior, é essência que não muda. Nasceu o menino
menino, não muda, a essência é interior. O que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, igreja, não deixe que o mundo dite os seus valores, não deixe que ele formate a sua vida, não coloque o seu pé nessa forma do mundo, não permita que o mundo venha formar você, amém? E aqui você vai começar a entender isso, porque a nossa relação com o outro não pode ser de acordo com a relação dos outros do mundo. A nossa forma de viver igreja, de se relacionar com o irmão, não pode ser conforme o padrão da sociedade de hoje. Isso faz toda a diferença, porque quando o texto diz no versículo 1: rogai-vos, pois, e apresentei-vos o vosso corpo sacrifício vivo, e não vos conformeis, nós fomos transformados pela mente. Aí ele usa a palavra transformar, como eu falei, que é a essência interior. Depois que você é convertido, que você nasceu de novo, que Jesus agora é o Senhor da sua vida, a sua forma de viver não é mais conforme o mundo, mas há um padrão absoluto existente sobre a sua vida. Transformai-vos pela mente, metanoia, você tem a mudança de direção, agora você tem um padrão, e é aquele padrão que deve nortear a sua vida, a sua forma de viver e conviver com os outros, é segundo aquele padrão absoluto, que é a sua palavra e a pessoa de Jesus, amém? Morfê, a forma não muda. Então, quando eu penso na relação uns com os outros da igreja, eu vejo que muitas das vezes isso acontece só na minha, tá bom? Na minha não, na igreja do Senhor, né? Mas lá aonde eu congrego, onde eu pastoreio, que a nossa forma de se relacionar está muito parecida com a forma do mundo. A gente está perto, mas ao mesmo tempo não quer, e a gente vai entendendo algumas características que acontecem lá fora, e aquilo tem entrado no nosso meio, JB, e isso vai impedindo que a gente venha a se aproximar mais do nosso irmão, a se importar, como a Sarinha aqui falou, a servir, a estender o braço. Eu queria aqui elencar só algumas características que eu percebo dessa sociedade conforme o mundo vive, dessa relação que o mundo tem na sua existência de um com o outro. E você pode perceber isso, que a primeira característica dessa geração é uma geração egocêntrica, egocentrismo, não é isso? Quando o indivíduo só pensa em si, o indivíduo só quer saber dele, não é? Então isso prejudica muito a relação com o outro. Pelo fato de eu pensar somente em mim, eu não me preocupo com o meu próximo. O que importa é eu estar bem na fita, o que importa é eu estar bem, o que importa é minha vida, é minha família, é minha casa. Eu não quero saber do que está do meu lado, eu não quero saber do meu vizinho. Essa é a forma pelo qual o mundo, esse sistema, ele vive nas suas relações. Eu digo assim numa forma geral, tá bom, irmãos? Eu sei que tem pessoas que são diferentes, mas de uma forma geral. Eu lembro, além de ser pastor Hermes, eu também sou fisioterapeuta. Eu também trabalho na minha profissão, né? Meu ministério não é de tempo integral, eu também vivo da minha profissão. E eu lembro que um dia um amigo meu, fisioterapeuta, colega de trabalho, a gente conversando, porque a nossa colega ficou grávida, né? E ela tinha poucos recursos, fez aí um chá de bebê, né? Pediu fralda, lenço umedecido. Eu comecei a fazer uma campanha lá para levantar recursos, e esse meu amigo falou o seguinte: Beto, vamos parar com isso, ela que engravidou, então ela que se vire para arrumar a fralda. Olha isso. Eu falei: rapaz, você está doido? Então a gente começa a ver que o problema no outro não é o meu problema. Essa é uma das marcas do egocentrismo. Uma outra marca dessa sociedade, que é conforme o que Paulo fala aqui, a forma de mudança exterior, que a forma desse mundo também é, irmãos, é que essa geração é uma geração descartável. Você vê nos relacionamentos, um usa o outro até não poder mais. Aí depois, não serve mais não. Aí manda fora e joga fora. Não me serve, como se fosse trocar uma roupa no armário. A roupa está bem antiga, então eu quero uma roupa nova, vou lá, jogo fora aquela minha roupa velha e pego minha roupa nova.
Muitas das vezes nós descartamos pessoas, porque às vezes nós entendemos que o que ela deu já é o bastante. Agora é o momento de substituir, é o momento de trocar. E assim é isso que o mundo tem ensinado na sua relação com o outro. Na sua relação com o outro. E além disso, eu vejo também que há um individualismo muito presente também nessa relação, aonde eu não tenho nenhuma responsabilidade com a vida do outro. Não é? A gente vive dentro de uma bolha. Então o outro não tem importância para mim. Mas irmãos, e a igreja? Como é que deve ser a nossa relação para que juntos possamos ser melhores? Para que juntos possamos ser mais fortes? Para que uma igreja junta realmente seja forte, seja na sua essência ou na sua existência. A família forte é uma família unida, é uma família relacional, é uma família que se doa, que se preocupa. Mas como é que é essa forma pelo qual Paulo aqui vai tratar em Romanos capítulo 12? Porque nós nascemos de novo, a nossa mente tem um padrão absoluto. Eu vivo e vou agir conforme Jesus e a sua palavra. E qual é o padrão de Cristo para o relacionamento da sua igreja? Que é diferente do relacionamento lá fora, que infelizmente às vezes tem entrado nas nossas igrejas. O versículo 4, ele vai dizer: porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. A mesma função. O 5, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Paulo fala de diversidade e unidade. Diversidade. O corpo de Cristo tem muitos membros, como aqui a Celinha falou, tem muitos membros, e cada membro tem a sua função. Depois ele fala sobre os dons. Deus deu um dom para cada membro do seu corpo, mas apesar de sermos muitos, há um só corpo, amém? Um só corpo. Ele fala de unidade. O texto diz que ao mesmo tempo em que ele diz que há muitos membros, há um só corpo, ou seja, em outras palavras, eu sou um com o meu irmão, amém? Eu preciso de você e você precisa de mim. Eu acho que tinha uma canção que era, uma música que tinha assim antigamente. É uma verdade bíblica. Agora, nesse padrão relacional, eu sou um com o meu irmão, e o que vai trazer liga é a unidade. Unidade. O padrão absoluto pelo qual Deus determinou a sua igreja para que os irmãos possam viver em comunhão se passa pela unidade. Somos diferentes, pensamos diferente, mas nós somos ligados ao mesmo corpo. Nós somos um com o meu irmão, amém? A conversão gera isso. Por estarmos com Cristo completamente imersos nele, ele é a cabeça e nós somos o corpo. E assim nós somos totalmente dependentes um do outro. Eu não sei se você já leu aquela expressão que fala sobre a diferença entre união e unidade do saco de batata. Já viu? Tem até um livro que fala do saco de batata, que realmente é isso que mais ou menos Paulo está falando. Porque um saco de batata, todas as batatas estão juntas, sim ou não? Naquele saco da feira que você compra, aquele sacão lá de batata, um monte de batata junta lá. Um monte de batata junto. As batatas são as mesmas do tamanho? É uniforme? Não, tem batata que é grandona, Tem umas que pequenininha, não dá para fazer nada com aquilo. Lá em casa, minhas filhas gostam de batata frita, tem que comprar batata. Hoje tem congelado, é melhor, já vem pronto, cortado. Mas as batatas são grandes. Algumas são mais escuras, outras são mais clarinhas. Outra casca, parece estar um pouco mais estragada, outra casca está mais limpinha, E aí, ali está tudo junto. Aquilo ali é uma união, todos estão juntos. Mas é a unidade. A unidade é quando você faz o purê. No purê de batata. Quem gosta de purê, levanta a mão. Purê de batata, bom demais, Purê com feijão. O purê, você consegue ver a casca da batata? Você consegue ver o tamanho da batata?
Você não vê nada, você só vê a essência. Ali tudo é batata. Tornou um purê, isso é unidade. Amém? Somos um com o outro. Somos purê de batata. Vira para o teu irmão e fala assim: você é purê de batata. Fala, você é purê de batata. Somos purê. Nós não somos batatas no meio de um saco. Nós somos um com o outro. E essa unidade se passa pelo purê. Somos um com o nosso irmãos. É interessante notar, irmãos, que agora nesse padrão que Jesus estabelece, que no seu corpo é necessário ser um com o outro, isso vem a nos ensinar sobre unidade. Nós vamos perceber que essa unidade a igreja não fabrica. A igreja não fabrica unidade. A igreja não cria unidade. Sabe por quê? Porque quem criou essa unidade foi o próprio Senhor. Quando você se converteu, Ele pegou você e colocou dentro de um corpo, a igreja, e foi Ele quem estabeleceu essa unidade. O que a Bíblia nos ensina é que nós, como igreja, devemos preservar a unidade, porque ela já foi criada pelo nosso próprio Senhor. Quando Ele começou a pensar igreja, quando Ele começou o projeto de igreja. Então, para sermos fortes, é necessário ser um com o outro. E essa unidade não é fabricada pelo homem, porque ela já existia há muito tempo pelo próprio Senhor, porque foi Ele quem criou. A unidade é divina, amém? A unidade é divina. E nós, como igreja, essa juventude tão linda aqui presente, abençoada, precisamos ser um com o outro. E é necessário preservar essa unidade. Como é que a gente preserva a unidade do corpo? Eu tenho aqui alguns caminhos para a gente caminhar para o final. Nós podemos, irmãos, pensar sobre preservação. Preservamos a unidade quando nos importamos com o outro. 1 João capítulo 3,16, o texto diz, texto famoso: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão. Forte, né? Assim como Cristo deu a sua vida por nós, João diz que nós devemos dar a nossa vida pelo outro. Isso desconstrói todo o pensamento da forma do mundo. Eu me importo com o outro à medida que eu dou a minha vida pelo outro. E dar a vida é se entregar. Dar a vida é dar o seu tempo, a sua dedicação, o seu serviço. É um amor sacrificial. O meu irmão, ele faz parte da minha família. Nós somos igreja. A dor dele é a minha dor, a alegria dele é a minha alegria. E a gente preserva a unidade do corpo à medida que nós nos importamos com o outro. Irmãos, é tempo de nos importar. Nessa pandemia eu louvo a Deus, pastor Emerson, porque eu vi, irmãos, que a igreja, como ela se importou com as suas ovelhas. O pastor, né, se importou com as suas ovelhas. Como que a igreja, irmãos, nesse período de pandemia, ela foi fundamental na vida de muitos irmãos. E quando eu digo igreja, eu estou falando de você, estou falando de mim. Nós somos a igreja. Eu sei que você na pandemia ajudou o teu próximo. Você se importou com o irmão da tua igreja que está com dificuldade, perdeu o emprego, perdeu o trabalho, estava durão lá, dificuldade imensa, e eu sei que alguém foi levantado por Deus para tocar, abençoar e servir. Sim ou não? Então eu louvo a Deus porque nesse período a igreja se levantou. Muitos paradigmas foram quebrados na pandemia. E aí você percebe que a unidade, ela permaneceu. Sabe por que a unidade permaneceu na pandemia? Porque foi Deus quem criou. Se fosse um homem, aí não teria unidade. Mas ela preservou, foi preservada, porque a igreja viveu a unidade. Além de que nós devemos nos importar com o outro, Mateus capítulo 23, versículo 11, diz que nós também preservamos a unidade quando servimos uns aos outros. Olha o que o texto diz:
o maior entre vocês deverá ser servo. Aí, Salinha, o maior deve ser o servo. Irmãos, como é bonito ver uma igreja que serve. Eu louvo a Deus porque eu creio, irmãos, e pela história dessa igreja, essa igreja sempre foi marcada pelo serviço. Uma igreja que se doa, uma igreja que serve o próximo, que serve o irmão. Nós fomos chamados para servir, e o serviço preserva a unidade. Juventude desta igreja quer estar junto e ser forte, juntos melhores. Preservem o serviço, sirvam a juventude, sirvam o outro, amém? No que puder, no que as suas mãos podem fazer, faça, porque nós fomos chamados para servir, não para ficar sentado no banco esperando ser servido, mas é levantar, ter ação, atitude para servir. Vitor Hugo está aqui, nosso líder de células adolescentes. Nós estávamos lá, irmãos, com uma dificuldade, com um grupo pequeno de adolescentes, chegando, o povo chegando, e eu não consegui preparar líder, não consegui preparar liderança para esse tipo de trabalho. E o Vitor Hugo, na sua idade, quanto tempo de convertido? 2, 3? 3 anos de convertido, novo convertido, 3 anos. Meu vizinho, né? E ele ganhamos para Cristo, está aí hoje uma benção. Em 3 anos, ele falou: pastor, o que eu preciso fazer? Conta comigo. Como é que é esse negócio de célula aí, grupo pequeno? Me ensina. Como é que eu trabalho? Diz aí. Disposto a servir. Essa disposição para servir preserva a unidade da igreja, a unidade da juventude. O pastor não precisa ir atrás, né? O líder não precisa ir atrás, mas o coração está cheio de gratidão por amor a Jesus. Aí você vai lá: não, eu quero servir, eu quero abençoar. E assim nós preservamos a unidade quando servimos uns aos outros. E terceiro e último, além de preservarmos a unidade quando nos importamos com o outro, além de que preservar a unidade quando nós servimos uns aos outros, nós preservamos a unidade quando nos relacionamos com Cristo. Aí, irmãos, é a base de tudo. Caminhando para o final, Lucas capítulo 10, versículo 27. Primeiro grande mandamento: amarás ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Juntos somos melhores porque estamos unidos com Cristo. Só podemos ser melhores pela presença do Espírito Santo na nossa vida. Só podemos ser mais fortes se estivermos ligados na videira. O que preserva a unidade, a comunhão, é a nossa relação com a cabeça, que é Cristo, amém? Tudo passa pela nossa relação com Cristo. Quanto mais Cristo habita, viva em mim, mais eu vou querer ser um com meu irmão. A ordem é inversa. Primeiro é necessário estar, para depois fazer. Deus nos chamou, Celinha, para estar com Ele. O mais importante não é fazer nada por Ele, mas é estar com Ele. Porque quando você está com Ele, aí você faz alguma coisa por Ele. Então, irmãos, eu queria compartilhar isso com vocês, que é necessário preservar a unidade. É necessário viver a forma do padrão estabelecido pelo próprio Senhor nos nossos relacionamentos, não naquilo que a gente vê lá fora, dessas características que falamos sobre a forma pelo qual o mundo se relaciona. É tempo de unidade, amém? É tempo de unidade, é tempo de estreitarmos nossos laços, a nossa relação, é tempo de estarmos juntos e ao mesmo tempo sendo um com Ele, um com o próximo, estar perto e ao mesmo tempo junto. Assim fortalece a nossa comunhão. Amém? Vamos ficar em pé?